Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. Eu quero falar de um princípio que às vezes não é muito perceptível, mas é profundo e é bem simples, e fala da nossa vida em Cristo. O tema de hoje é plantados na casa do Senhor. Abra comigo, por favor, a tua palavra em Salmos 92. Abra aí a sua Bíblia em Salmos 92. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 15. Aleluia. Deus é bom. Vamos lá, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Eu quero, antes de começar a falar, eu quero orar com você e pedir para que você peça ao Espírito Santo, para Ele falar conosco nessa manhã, para Ele marcar a nossa vida com a verdade que transforma, a verdade que cura, que liberta, amém? Vamos fazer isso? Pai, obrigado nessa manhã, mais uma vez pelo Teu Santo Espírito, que vem sempre, ó Pai, nos edificar, encorajar e consolar, com a Tua palavra, com a Tua verdade. Senhor, que possamos ser marcados pela Tua verdade que transforma, que possamos ser levados, ó Pai, a estar mais rendidos à Tua presença, mais rendidos à Tua vontade, com os ouvidos abertos, com os olhos espirituais abertos, para que possamos sempre corresponder contigo, Pai. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua bondade. Segue esse lugar com os Teus anjos, que a Tua palavra flua, Senhor Deus, e que a Tua unção toque a cada um aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. No verso 2 fala assim: plantados na casa do Senhor. E quem está plantado na casa do Senhor floresce nos átrios do nosso Deus. Eu quero começar com o primeiro princípio. A gente vai trabalhar alguns fundamentos, mas o primeiro princípio é que não existe nada, nenhum lugar que o homem de Deus ou uma mulher de Deus possa frutificar, prosperar, florescer, que não seja o próprio Deus. Então não tem como uma pessoa florescer, avançar, prosperar de verdade, se não estiver em Deus. Se for um homem ou mulher de Deus, isso só acontece se ela estiver em Deus. E isso é uma questão da criação. Deus criou assim. Deus nos criou, e nós somos do pó da terra, e Ele soprou sobre nós o seu Espírito. E quando Ele fez isso, Ele nos chamou para vivermos para Ele. Amém? Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A partir do momento que você se converteu, a partir do momento que você entregou sua vida ao Senhor Jesus, a partir do momento que você é batizado, ou seja, você renunciou à sua vida passada, você renunciou à sua vida pessoal para viver para Cristo. Amém? Você vive para quem então? Amém. Você pode falar isso para o seu vizinho? Você vive para Cristo. Fala para o outro do outro lado. Você vive para Jesus Cristo. Por detrás, só para não esquecer, você vive para Cristo. Aleluia. Então, a partir dessa premissa, a partir dessa verdade, a partir desse fundamento de que nós vivemos para Cristo, a única vontade que importa é a de
Cristo. E a minha? Importa? Estamos bem? Estamos tranquilos? A nossa vontade pessoal não importa, não é relevante. Nunca, em nenhum momento, ela vai querer fazer o que Deus quer, porque a Bíblia fala que a nossa carne milita contra o Espírito. A vontade do Espírito, a vontade de Deus, a vontade de Cristo vai sempre contra a minha vontade natural. Tudo bem? Maravilha. Todo lugar fora de Deus é perigoso. Todo lugar fora de Deus é perigoso, pois não opera no Espírito, não acontece as coisas pelo Espírito, acontece na carne. E a Bíblia fala que aqueles que são filhos de Deus são aqueles que vivem obedecendo ao Espírito, ou eles não vivem na carne. Aliás, fala que quem anda na carne não agrada a Deus. A Bíblia é clara sobre isso. E aí eu quero colocar a questão da dependência que nós temos com relação a Deus. Princípio. Vamos lá, Deus criou o mar. Amém? Ele criou o mundo e criou o mar. E o mar, quando ele criou o mar, criou também os seres do mar, os seres marinhos, né? Os animais marinhos. Ora, esse ambiente que os animais marinhos estão vivendo, é aquele ambiente que Deus colocou eles lá, para viverem lá. Se você tira um peixe fora da água, o que acontece com o peixe? Morre, perfeito? Aí Deus pegou e plantou árvores. Da onde Deus plantou árvores? Na terra. A árvore depende da terra, ela vive tirando nutrientes da terra e dando seus frutos. Se você arranca uma árvore da terra, ela morre. Perfeito? E o crente, onde Deus plantou o crente? No corpo de Cristo. Amém? Deus plantou cada um de nós em Cristo. Amém? Eu sei que já pensou em igreja, a gente vai chegar lá, mas vamos por partes. Dá para você tirar alguém de Cristo e ele viver? Não. Então é um princípio, né? Esse princípio é que tudo que foi criado se torna dependente da sua fonte de vida. Ele criou um vínculo de dependência ao ambiente que a criatura foi gerada, né? Eu dei o exemplo do peixe, dei o exemplo da árvore, e nós fomos criados para ele, e ele nos plantou na igreja. Vamos trabalhar então o que é isso, né? O que define o nosso tamanho, vamos colocar assim, do nosso florescimento, do nosso crescimento. Porque quando você se converte, quando Deus planta você em algum lugar, né? Depois a gente vai falar sobre isso, mas Deus planta você no corpo de Cristo. Deus batiza-nos, Deus nos batiza no corpo de Cristo. E nós temos um chamado, nós temos um plano de Deus, nós temos um propósito. Todos nós, não importa qual a sua idade, com quantos anos você se converteu, não importa qual foi a sua história antes de Cristo, depois de Cristo, a sua história deve ser o plano dele. Nossa vontade deve sempre ser morta, e nós absorvermos e vivemos para a vontade de Deus. Pois bem, a vontade de Deus é que eu floresça, a vontade de Deus é que eu frutifique, a vontade de Deus é que eu obedeça a palavra e o plano e os sonhos que Deus tem para mim. Se eu quiser fazer qualquer outra coisa que não seja isso, não vai dar certo. Amém? Por isso que quando Deus, Ele nos salva, Ele explica que nós que decidimos, não é Ele que decidiu, nós decidimos entregar a nossa vida para Ele, e a partir desse momento nós estamos dizendo: Senhor, Tu és o nosso Senhor, não só Salvador, mas Senhor. A partir de hoje eu vou seguir os Teus passos, eu vou ouvir a Tua voz, eu vou andar em obediência. Foi assim que Jesus Cristo veio para a terra. Ele veio e andava fazendo tudo que Deus mandava, fazia tudo que Deus falava para Ele fazer, e Ele dizia isso: olha, não faço nada por mim mesmo. Esse exemplo é o exemplo de todo cristão. Cristão é aquele que segue Cristo. A nossa vida é a mesma, nós temos que dar a nossa vida a Deus, para vivermos para Ele, para frutificarmos para Ele. E tudo que fizermos em Deus terá recompensa. Tudo que nós fizermos que não está em Deus é obra morta, não vale nada. Algumas pessoas, quando falam assim, não vale nada, dá uma dor no coração. Sabe por quê? Que tem tanto esforço que a gente faz, tanta coisa que a gente tenta fazer e que Deus não pediu. E vou te dizer, por mais que você ache que foi bom, se não é em Deus, se não está em Deus, se não veio de Deus, se não foi pelo Espírito, é obra
morta, não vale absolutamente nada. Nenhuma obra que parece boa, se não nasceu em Deus, não vale nada. Pois bem, vamos falar sobre ambiente. Você sabia que tem algumas árvores, ou alguns tipos de árvores frutíferas, que em alguns lugares que você planta, elas não crescem muito, elas não frutificam, às vezes frutificam pouco ou não frutificam nada, porque depende do solo, do clima, do ambiente. Quem trabalha com agricultura já deve ter visto isso, se você pesquisar sobre isso. Tem algumas regiões do Brasil que são boas para alguns tipos de árvores frutíferas, enquanto que outras regiões do Brasil não adianta usar as mesmas árvores, tem que ser outras árvores. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ambiente que você está plantado vai determinar muito o teu sucesso. O ambiente que você está plantado vai determinar o teu avanço, o teu crescimento. E como isso funciona? É a nossa escolha de como nós viveremos plantados na casa do Senhor. Eu vou trabalhar melhor isso trazendo a palavra primeiro. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. O ambiente é escolhido por Deus. Fala assim para o seu vizinho: o ambiente é escolhido por Deus. Vamos trabalhar aqui por partes, eu vou construindo devagarinho, para que a gente possa chegar na mensagem que precisa ser passada. O ambiente que Deus nos coloca, Ele que escolhe, né? Eu vou sempre usar aquele princípio, várias vezes nessa mensagem, aquele princípio de que igreja e família têm a mesma revelação, amém? Já ouvimos isso, conhecemos isso há muitos anos. Igreja e família, a mesma revelação. Então vou usar esse princípio para poder embasar algumas coisas. 1 Coríntios 12, 13 fala assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Ou seja, todos somos batizados em um único Espírito, num só corpo. Ora, o corpo de Cristo é a igreja, amém? Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Logo, igreja e Cristo, amém? São um só. Nós já falamos sobre isso há um tempo atrás, alguns princípios, mas o básico é que a igreja é o corpo de Cristo, e a ninguém discernimos segundo a carne, somente discernimos segundo o Espírito. Então a nossa vida, o nosso relacionamento com a igreja vai apontar o nosso relacionamento com Deus. Pois bem, alguém aqui escolheu a família que você ia nascer? Hein? Antes de nascer, alguém te perguntou qual vai ser o seu nome, onde você vai morar, qual vai ser seu pai, sua mãe? Hein? Não. A mesma coisa quando você se converte. Deus planta você num lugar. Ao ser plantado nesse lugar, claro, muitas vezes acontece de você não poder estar mais naquele lugar, e Deus planta você em outro lugar, não tem problema, não estou falando sobre localidade, estou dizendo sobre ambiente. Deus nos planta no corpo de Cristo, amém? Não vou me ater ao local, tá bom? Estou dizendo aqui é um corpo só, corpo de Cristo, vou dizer universal, não é igreja universal, mas é uma igreja só, amém? Uma igreja só, que é Cristo, o corpo de Cristo, beleza? Você é plantado na igreja, amém? Você foi plantado na casa do Senhor. Uma vez só, quando você se converte, você já é plantado no corpo de Cristo. Pois bem, um só corpo então é a igreja. É o ambiente em que fomos revestidos, criados para viver. Ambiente de conexão, ambiente de cura, de libertação, de afiamento, de encorajamento, de consolo, de edificação. É o lugar que nós vivemos ou devemos viver com alegria, com gratidão, com conexão. Ou seja, nós fomos plantados na casa de Deus para florescermos, para frutificarmos. Engraçado que eu estava preparando essa mensagem já faz umas semanas, eu nem imaginava que seria dias de ceia, né? Dia de ceia para ministrar ela, então é muito peculiar.
Porque o que é a ceia? A ceia que nós tomamos juntos é a celebração da morte de Cristo e nos lembrando da comunhão. Nós temos comunhão uns com os outros, amém? Como é que é essa comunhão na minha vida? Como eu defino essa comunhão? Essa é a questão. Ou seja, o nível de profundidade de eu estar plantado, eu escolho. O ambiente, Deus escolhe, mas como eu vou viver plantado na casa de Deus, eu defino. Eu escolho. Eu quero falar um pouco sobre isso. Isso é muito, mas muito, muito importante. Antes de nós lermos o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, você pode abrir aí, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 em diante. Enquanto você abre, quando nós nos convertemos, nós somos neófitos, né? Muito novos. E Deus nos planta no corpo de Cristo. Ora, o corpo de Cristo, que é a igreja, é o lugar em que você vai aprender, onde você vai ser ensinado, onde você vai ter os primeiros contatos, relacionamentos com o corpo de Cristo, é onde você vai ter os primeiros passos, mas conforme você vai amadurecendo, conforme você vai crescendo na fé, você vai sendo desafiado pelos relacionamentos, pelas circunstâncias, pelas pessoas, que nem a família, não é assim na família? Pois bem, muitas pessoas, quando começam a amadurecer na igreja, elas têm que tomar a seguinte decisão: eu vou viver longe ou perto? Eu vou ter a vida mais aberta ou mais fechada? Eu vou estar mais para ouvir ou mais para falar? São decisões de cada um de nós. Vamos ver 1 Coríntios 10 para embasar. Ora, verso 1, 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Está falando aqui dos israelitas no deserto, passando o mar vermelho e tudo mais. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Olha a palavra interessante, Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, maná, lembra do maná? E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era, olha só, você sabe da história, vinha o maná do céu, a pedra, da pedra saiu água, eles beberam aquela água, e aqui está dizendo que a pedra era Cristo, que os seguia, a coluna de nuvem e a coluna de fogo, eles foram batizados nela. O mar, eles atravessaram o mar vermelho. O que isso estava apontando? Que nós somos batizados em Cristo. Moisés é símbolo de Cristo aqui. Eles foram batizados lá em Moisés, nuvem e mar, e nós fomos batizados em Cristo e no corpo de Cristo. A nuvem aponta para o Espírito e o mar aponta para a comunhão. Mas vamos lá. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ora, por que eles perderam a promessa? Por que eles perderam a terra prometida? Porque cobiçaram as coisas más. Sabe o que é mais triste? É que eles cobiçaram as coisas más, aonde eles estavam? Aonde o povo de Israel estava quando cobiçou as coisas más? No deserto. Não é interessante isso? Eles cobiçaram as coisas más no deserto, na dificuldade. Eu sei que não acontece quase hoje isso, mas tem irmão, e quando passa uma dificuldade, quando passa um deserto, qual é a primeira coisa que ele faz? Para de vir na igreja, perde a motivação de estar no culto, de estar na célula, esconde a vida dos outros. Sabe por quê? Está cobiçando as coisas más. Calma que vai piorar, tá bom? Estou só no começo. Vamos lá. O ambiente que Deus nos planta é a igreja.
Não se vive fora da igreja. E de novo, não falando dessa aqui, falando de todas. Não se vive cristão, que serve a Deus, que segue Cristo, não se vive fora de igreja. Acabou. Isso é bíblico, isso é fundamental. Não existe um único cristão agradando a Deus que está desconectado da igreja, fora de igreja. Isso não existe. Certo? Isso é bíblico. Paulo até fala lá na frente, né? Olha, tem muitos que pararam de congregar, avisa eles, vocês têm que voltar, né? Vamos continuar. Então, cristão não vive fora da igreja. Se você conhece alguém assim, que se tornou cristão e decidiu viver fora da igreja, eu te alerto, cuidado, não seja influenciado por essa pessoa. Tem pessoas que saíram daqui da igreja localmente e foram para outra igreja, beleza, eu digo daqueles que saíram da igreja e estão sem igreja, sem cobertura espiritual. Não se vive sem cobertura espiritual. Mas vamos lá. Aliás, vou colocar um parênteses aqui. 3 pecados que são imperdoáveis na Bíblia. Não sei se você já ouviu isso, não sei se eu já falei sobre isso, mas eu vou só falar de novo para ficar guardado. 3 pecados que na Bíblia não tem perdão. Acabou, não tem perdão, já era. Primeiro, blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse isso em Mateus, se não me engano, no capítulo 12, 11 ou 12, ele fala: se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão, acabou. Segundo pecado que não tem perdão, a falta de perdão. Não tem perdão. Jesus falou: se vocês não perdoarem os homens, se vocês não perdoarem de coração, né, as ofensas uns dos outros, dos homens, Deus não vai perdoar as suas ofensas. Então, se alguém não perdoa, ela fica sem perdão. Então também é imperdoável. E a terceira coisa que é imperdoável, que não tem perdão, é a apostasia. Hebreus capítulo 6, lá pelo verso 3, 4, 5, fala isso. Uma vez que alguém já experimentou dos poderes do mundo vindouro, recebeu da palavra, não pode de novo voltar e se arrepender e expor Jesus ao vitupério, né? De novo ao sacrifício, não tem como. Então muitas vezes quando a pessoa se desvia, né, e volta para a igreja, o que nós entendemos claramente? Que na primeira vez ela realmente não teve encontro genuíno com Cristo, porque se teve, não volta mais. Mas vamos continuar. Simples princípio que já foi aprendido há muito tempo, né? Como você se envolve com Cristo, você se envolve com a igreja. Como você se relaciona com Cristo, é o jeito que você se relaciona com a igreja. Vamos colocar o seguinte: uma pessoa que é fervorosa com Cristo, ela vai ser fervorosa com a igreja? Sim ou não? Sim. Uma pessoa fria com Cristo, ela vai ser fria com a igreja? Sim. E o contrário, se ela for fria com a igreja, então ela vai ser fria com Cristo? Sim ou não? Sim. Logo, como é que eu consigo mensurar como é que você está com Cristo? É só ver como é que você está com a igreja, que é o corpo de Cristo. Aleluia. Algumas pessoas se iludem. Elas pensam assim: não, olha, eu estou super bem com Cristo, mas a igreja eu estou mais ou menos, eu estou assim, ó. Que eu não gostei muito, meu líder falou uma coisa que eu não gostei essa semana na célula. Eu acho que ele não devia falar aquilo comigo, não. Sabe que eu descobri? Que Deus caprichou na nossa vida, colocando a gente numa família. Como família de Deus, é impressionante como família de Deus, e como o diabo quer destruir a família. Aliás, você vê a pauta aí do mundo que quer destruir a identidade, depois a família e depois a igreja. É impressionante. Mas vamos voltar. Como eu me relaciono com a igreja, eu me relaciono com Cristo e vice-versa. Pois bem, a Bíblia fala em 1 Coríntios 11, que hoje é dia de ceia, até estou facilitando aqui para quem vai ministrar a ceia depois. Ele fala sobre discernir o corpo. O que é discernir o corpo? O que é viver em comunhão? Essa é a pergunta, quero colocar bem claro hoje, essa base. O que é viver em comunhão? Quais são os aspectos da comunhão? Como isso funciona?
Mas antes de falar sobre isso, eu preciso falar de um princípio antes que tem atrapalhado muita gente. Então eu só vou tirar esse tempinho para falar e se trabalhar antes de entrar em comunhão. O primeiro princípio que eu quero falar sobre a questão da manipulação versus influência. Muita gente hoje não abre a vida por medo de controle e manipulação. E isso é uma coisa muito ruim, porque na cultura do nosso país, nós temos esse problema. As pessoas, elas têm uma liderança, as pessoas em geral, tá bom? As pessoas em geral têm uma influência, têm uma liderança manipuladora, controladora, e isso é pecado. Você pode perceber que as pessoas que são manipuladoras, narcisistas, controladoras, são pessoas que quando vão para uma liderança, elas não são sadias, e passa pouco tempo, Deus remove elas. Porque você tem que aprender uma coisa na sua vida: a sua vida, como bem disse a Cibele, está só na mão de Deus, e você não controla nada, absolutamente nada. Deus é que é Senhor e governa sobre tudo e sobre todos. A pessoa que quer controlar a vida, quer controlar as pessoas, é uma pessoa que é insegura, é uma pessoa que ainda não conhece o amor de Deus, é uma pessoa que acha que o braço dela vai resolver, mas não resolve. Vamos estabelecer o que é influência e o que é manipulação, que é contra a palavra de Deus. Aliás, manipulação, a palavra mostra que é o espírito de Jezabel. Tem muitas pessoas, tanto homens como mulheres, que agem nesse espírito de manipulação. Não, faço aqui para conseguir ali, né? Eu vou fazer uma coisa aqui para a pessoa fazer o que eu quero. Isso é pecado, e Deus vai trazer juízo. Por quê? Porque todas as pessoas que agem nesse princípio estão contra Deus. É por isso que Deus abomina quem age como Acabe e quem age como Jezabel. Mas isso é uma outra pregação. Vamos voltar. Então, vamos pegar, por exemplo, um pai de família. Ele tem os filhos pequenos. O que ele faz com os filhos pequenos? Ele vai ensinar os filhos pequenos a vida, como deve conduzir a vida, como deve entrar em obediência, falar a verdade, etc, etc, etc. Por exemplo, os pais ensinam os filhos a honrarem a Deus, a honrar os próprios pais, não é verdade? Quando um pai ensina um filho a honrar os pais, isso é o quê? É manipulação ou é influência? Amém? Mas o mundo chama isso de controle. Não, o filho faz o que ele quer. Aliás, o corpo é dele, né? Essa frase, o corpo é meu, faz o que eu quero, ela é antibíblica. Porque a Bíblia fala que o corpo não é seu, é de Deus. E quando você casa, é do cônjuge. Nenhum amém? Jesus! Eu achei que todo mundo ia gritar amém! A Bíblia fala em 1 Coríntios 7 que o corpo é do cônjuge. Enquanto você não casa, o corpo é de quem? Hein? Do Senhor. Eu faço o que eu quero. Não vai não. Não vai não. O seu corpo pertence ao Espírito Santo. E antes de fazer qualquer coisa, você precisa da autorização dele. Amém? Aleluia. Isso é plantado na casa de Deus. Eu não faço o que eu quero, eu estou plantado no corpo de Cristo. Bom, então voltando, os pais ensinam os filhos. Agora, todo pai e toda mãe, que ao invés de ensinar, ele manipula. Quando os pais manipulam e não ensinam, eles vão dar conta para Deus, eles vão entrar em juízo. Porque os filhos, na verdade, não são só deles, primeiro são de quem? Hebreus 12 fala sobre isso. Os filhos devem obedecer aos pais até um tempo, depois eles têm que viver para Deus, quando forem emancipados ou casados. Ou seja, não pode ser para sempre isso. Mas vamos voltar. O princípio é claro. Os pais devem, enquanto os filhos são pequenos, ensiná-los, influenciar o máximo que ele puder, e depois eles vão viver a vida deles, e tomar decisões deles. Isso é o saudável. Os líderes da mesma maneira. Eles devem ensinar as pessoas que eles estão ensinando, que eles são pais espirituais, e depois devem deixar os filhos voarem, e viverem a vida deles. O que muitas pessoas chamam de controle é prestação de contas. E a Bíblia claramente mostra sobre isso. Vamos lá, né? A nossa escolha
a gente vê isso, vamos lá, Tiago capítulo 5, vamos lá, primeiro eu quero pegar o texto de Tiago 5, depois a gente vai ver 1 João, vamos lá. Tiago 5 verso 13, diz assim, Tiago 5, 13, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão, oh Jesus. Olha que forte isso. Lembra quando Jesus, ele curava as pessoas? Teve um episódio quando ele foi curar uma pessoa, ele falou assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus falam: não pode falar assim, onde já se viu um negócio desse? Só Deus perdoa pecados? Aí Jesus falou: qual a diferença entre falar isso e falar, vai, você está curado agora, a tua fé te salvou, levanta, toma o teu leite e anda? Qual a diferença? Ou seja, aqui está dizendo que o corpo de Cristo vai orar pela pessoa, e se tiver cometido pecado, se-lhe-ão perdoar. Olha o poder da igreja aqui, olha o poder do corpo de Cristo, é forte, não é? Ora, olha o versículo seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que... Tem gente lendo tão baixinho que eu não consigo ouvir. Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha que interessante. Ceia, hoje é dia de ceia. Como uma pessoa pode ter comunhão se nunca abre a vida e fala assim: não vou abrir minha vida porque eles querem me controlar. Se você tem medo de controle, é porque você quer fazer o que você quer fazer ainda. É porque você gosta de viver obstinado. Vamos ser sinceros aqui. Quem aqui não precisa de cura? Em nada. Tem alguém que não precisa de cura em nada? No modo de pensar, no modo de agir, nas obstinações, no orgulho, no medo, nos anseios, nos processos que tem que vencer. Todos nós temos isso. Por isso que nós somos batizados no corpo de Cristo, para vivermos em comunhão, e essa comunhão vai nos curando, vai nos sarando, vai arrancando de nós aquilo que não presta. Alguém vai dizer amém? Pelo amor de Deus. Agora, esse confessar as culpas, ninguém lê pela manhã no devocional. Interessante isso, né? Mas está na Bíblia, confessai, está mandando, confessai as vossas culpas. Ah, pastor, vou confessar para quem? Claro, não é para qualquer pessoa, aleatoriamente, não. Você pega aquelas pessoas em que Deus colocou na sua vida, que você tem confiança. Pode ser que você vai confessar algo que você não sente bem com o teu líder de célula. Tudo bem, fala com o seu pastor, chama ele e fala: pastor, eu preciso conversar com você. Se for muito pesado, nem o pastor pode saber, fala com o bispo, não tem problema. Mas confessa. Principalmente, presta atenção aqui, principalmente, eu percebo isso na área moral. Muitas pessoas não saram na área moral, porque elas não confessam, não abrem a vida. Isso é muito forte. Eu já vi várias situações de pessoas que, porque estão batizadas no corpo de Cristo e abriram a vida e confessaram os pecados, foram libertas, foram saradas. E outras pessoas que esconderam, acabaram afundando, até que perdem o significado da igreja, perdem a importância da igreja, e muitos saem da igreja. Olha como isso é forte. Claro que esse sareis que está aqui no verso 16, não é só para doenças no corpo fisicamente, é para todo tipo de doença. Muitas vezes nós precisamos vencer nosso orgulho, inveja, imoralidade, nossos bloqueios, nossos medos. Então aqui fala para a gente confessar, para a gente poder ser limpo uns aos outros, amém? Aleluia. Nós definimos qual é o nosso tipo de aliança na igreja. Nós definimos a profundidade da aliança. Veja bem, isso aqui é tão forte. Quando eu aprendi isso, minha vida mudou.
Eu comecei a abrir meu coração, comecei a abrir a minha vida, e aí muita coisa foi sendo transformada na minha vida. Por quê? Porque eu entendi o princípio. Deus nos batiza no corpo de Cristo, e eu preciso viver em sujeição ao corpo. A Bíblia fala: sujeitai-vos uns aos outros. Ora, se eu preciso me sujeitar uns aos outros, eu não faço o que eu quero, o que eu penso que eu quero, o que eu penso que eu posso. Não, eu faço o que o corpo de Cristo me ajuda ou não a fazer. Simples assim. Agora, as pessoas podem exigir isso de mim? Nunca. Tipo, eu como pastor, não posso chegar em nenhuma ovelha e falar: você tem que fazer isso, tem que abrir a sua vida, me conta tudo. Nunca. Se eu fizer isso, estou em pecado. Isso é manipulação e controle. Isso vai contra Deus. Quando eu aprendi esse princípio, eu preciso tomar a decisão de abrir a minha vida. Teve várias situações, eu já contei aqui várias, mas N situações em que eu ia fazer um negócio, eu ia comprar uma casa, eu pensei: eu posso fazer, e tudo bem, mas por que não buscar conselho? Por que não ouvir outras vozes? E a Bíblia fala que na multidão de conselhos há segurança. No outro texto fala: na multidão de conselheiros há vitória. Mas isso é uma coisa que eu decido fazer, porque se eu não falar nada para ninguém e sair fazendo, eu posso fazer, não tem problema. Só que vai ser minha responsabilidade, só. E eu posso muitas vezes errar, como já aconteceu. Agora vamos na área de pecado, tá bom? Porque nas decisões do dia a dia é um pouco mais tranquilo. Mas vamos supor que eu tenho um pecado, e esse pecado eu costumo fazer, e não conto para ninguém. Qual vai ser o fim disso? Quebra de comunhão. O diabo vai conseguir plantar no meu coração contenda, divisão. Sabia disso? Eu não sei se aconteceu já com alguém que você conhece, mas você conhece alguma pessoa que reclamou da célula dela, no sentido de relacionamento, ou reclamou da esposa, ou do marido, ou reclamou do pastor? Eu vou te dizer para você com toda a minha fé, tá? Se alguém reclama do seu cônjuge, já está em pecado. E ninguém vai dizer amém de novo, né? Nem as mulheres para me ajudar aqui, ó. Se você reclama do seu cônjuge, você está em pecado. Se você reclama da igreja que você está em pecado. A cara de vocês é a melhor. Porque quando a pessoa fala assim: de novo tem ministério infantil, de novo eu tenho que ficar na diaconia, de novo o líder vai querer orar lá no monte, mas dá o trabalho, mas de novo, mas que safado, eu não queria. Pode ter certeza que uma pessoa assim já está cobiçando coisas más. O coração não está mais aliançado. O coração quer outra coisa. A obstinação dela faz com que ela se afaste disso. Isso é muito sério. E quando a pessoa faz isso com a igreja, o próximo passo é fazer isso com o cônjuge. Eu já vi isso N vezes, inúmeras vezes. Quando você está plantado na casa do Senhor, aliançado, é para tudo. É o Senhor que move, é o Senhor que faz, é o Senhor que troca, é o Senhor que muda, não é você. Esse amém está doído, mas tudo bem. Eu fui plantado por Deus, eu escolho se eu quero viver profundamente ou raso. Eu vou dizer para você, quanto mais profundo você viver na igreja, quando eu digo de verdade, de sinceridade, não é de muito trabalho, não é de fazer muita coisa na igreja, não estou falando disso, estou falando de ter a vida aberta e ter a vida sujeita. Quanto mais você tem a vida sujeita à igreja, ao corpo de Cristo, mais longe você vai, mais você prospera, mais você frutifica, mais você influencia, mais rápido você alcança o teu propósito. Mas quanto menos você abre a vida, quanto mais você se esconde, quanto mais você camufla, quanto mais você mascara, quanto mais você disfarça, mais tempo você perde, menos você cresce, menos frutifica, e corre o risco do diabo te enganar e tirar você da igreja. A Bíblia fala em Provérbios 27:17: o ferro afia o ferro, assim como o homem ao homem. Vamos lá,
você tem aqui 12 discípulos, os principais, né? Sei que tinha mais. Dos 12 discípulos, tinha 3 mais próximos, certo? Que era Pedro, Tiago e Jefferson. Não, desculpa, João. E tinha os outros, né? Então se tinha 3 perto, tinha 9 mais distante. Sinceramente, me responde a pergunta: quem foi mais transformado? Esses 3 estavam mais perto de Jesus ou os outros 9? Quanto mais perto você está, mais transformado você é. Nossa, quando eu aprendi isso, eu não perdia um almoço com o meu pastor. Não perdia. Vamos viajar, vamos. Mas não tem dinheiro, dá um jeito. Passa o cartão, vamos viajar. Sabe por quê? Esses relacionamentos foram me curando. Pescarias, e olha que eu não gosto de pescar, hein? Não sou chegado não, de ficar lá 2 horas esperando para ele pegar, não gosto. Mas eu ia, por quê? Por causa do relacionamento. Teve viagens que eu ouvi coisas que salvou o meu casamento. Quanto mais próximo você está do corpo de Cristo, mais cura você recebe, mais visão você recebe, mais entendimento você recebe, e menos engano entra na sua vida. Como isso é forte. Precisa discernir o corpo. Nós vemos Tiago, né? Vamos para 1 João. 1 João 1, verso 5. Verso 5 diz assim, 1 João 1, verso 5. E essa mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Ora, ele está falando isso para quem? Para o ímpio? Esse texto aqui é para o cara que está fora da igreja? Não. Alô? Esse texto aqui é para quem está na igreja. Aí fala, se andarmos em trevas. O que é andar em trevas? Alguém sabe o que é andar em trevas? Não. Você imagina, não, andar em trevas é andar no pecado, é andar na obscuridade. Não, meu irmão. Andar em trevas é andar no escuro. É ninguém saber da sua vida. É você não sujeitar nada a ninguém. É você fazer o que você quer, ninguém está nem aí. É você ser independente do corpo de Cristo. É você fazer a sua vontade e pronto. É você falar assim, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso e acabou. Isso é andar em trevas. Eu tenho que falar tudo para os outros, tenho que ficar confessando minha vida, tenho que confessar meus pecados? Está na Bíblia. Aí para justificar, mas isso é controle, ninguém está sabendo da minha vida não. Eu faço o que eu quero e acabou. Meu irmão, isso não é controle, isso é cura, isso é saúde, isso é proteção para a sua vida, isso é amor. Isso é amor. Sabe por quê? Uma frase que eu guardei do apóstolo João, no coração, há muitos anos ele falou, eu guardei. Ele falou assim, olha, vira e mexe, tem que fazer uma coisa na vida, desconfiar de si mesmo. Quantas e quantas e quantas vezes a gente desconfia da gente mesmo? Não é verdade? A gente tem certeza que aquela é a melhor decisão, quando você vai ver não era. Quem já ficou bravo consigo mesmo? Mais de 100 vezes assim. Por que eu fui fazer aquilo? Eu não devia ter feito aquilo. Quantas vezes já passei por isso? A pergunta é, você consultou alguém? Você sujeitou a sua vida a alguém? Você pediu conselho? Porque é sábio pedir conselho. Não quer dizer que tudo que você for fazer tem que pedir para os outros. Nada disso, gente. Entenda no espírito isso, tá bom? Claro que a maioria das coisas que você vai decidir sozinho. Mas coisas importantes, é bom você pedir conselho. Tem coisas, por exemplo, que é importante você nem fazer sem antes pedir ajuda aos seus líderes. Sabe por quê? Tem coisa que não é bom fazer sem cobertura. Eu já vi isso N vezes. Aí vamos lá. Então aqui fala, não sei, se dissermos que temos comunhão com Ele, que é Jesus, e andarmos em trevas, estamos mentindo. Tem muita gente assim, na igreja. Não, eu tenho comunhão com Jesus, claro, sou de Jesus, para sempre. Tá bom, mas você abre a sua vida na igreja? Você tem comunhão com a igreja? Você sujeita a sua vida uns aos outros na igreja? Ah não, aí não, né? É difícil, porque as pessoas lá são ruins. Eu sou muito melhor que elas, mas muito melhor que elas. Elas não sabem do meu contexto, elas não sabem do meu convívio, que eu sou um empresário multimilionário, elas não tem ninguém lá que sabe nada disso aí. Quando a pessoa se acha melhor que os outros, ela já caiu. Porque o orgulho precede a queda. Vamos continuar. Aqui falando então, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está,
falando de Jesus, temos comunhão uns com os outros. Aleluia. Então olha só, se eu ando na luz, como Ele na luz está, eu tenho comunhão com os irmãos. O que é ter comunhão com os irmãos? É ter a vida aberta a discernir o corpo. Sabe por quê? Tem momentos que eu preciso também saber o que está acontecendo na vida do meu irmão, para eu orar por ele, para eu ajudá-lo. Tem pessoas que são tão egoístas, que ela vem para a igreja, ela vai para a célula, e ela nunca quer ajudar ninguém, nunca quer saber da vida dos outros, ela só quer para ela, é o sanguessuga, só para mim, eu preciso. É egoísmo. A pessoa nunca planta nada, nunca semeia nada, nunca ajuda nada, nunca faz nada para os outros, só para ela quer. Você não conhece ninguém assim, tenho certeza. Continuando, aí ele fala, então se andamos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Eita! Está dizendo que quando eu ando em comunhão, então, o sangue de Jesus me limpa o pecado? Ou você nunca saiu da igreja mais leve quando você veio para o culto? Ou sou só eu? Andar em comunhão é você ter a vida transparente com aquelas, não falando com todo mundo, claro, mas com aquelas pessoas que Deus colocou, com aquelas pessoas que Deus te abençoou, os pais espirituais, os líderes. Essas pessoas Deus colocou para que você seja curado, protegido, amado, fortalecido, encorajado, edificado, e às vezes para dar um puxão de orelha também. Amém? Oh, glória, aleluia. 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Sabe o que eu percebi? Muitos ardis do inimigo, muitos feitiços do inimigo são desfeitos quando a pessoa anda em comunhão. Eu já vi situações assim gravíssimas, pessoas estarem enfeitiçadas com o mundo, com as coisas do mundo, ou até com mulheres, mas quando vem para a comunhão, abre a vida, Deus tira, Deus cura. Agora, quando a pessoa não conta, quando a pessoa esconde, quando a pessoa tem medo, infalivelmente ela cai, porque não discerne o corpo. Por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios 11, aquele que não discerne o corpo, tem muitos que ficam doentes, fracos, e até alguns que morrem. Romanos 12, verso 5 fala assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. É aquele negócio que a gente cantava mais para trás. Nós precisamos uns dos outros. É vital essa comunhão, é vital nós andarmos juntos, é vital nós orarmos, adorarmos, termos relacionamento. Qual foi a última vez que você almoçou com o seu líder? Nossa, está um silêncio hoje. Qual foi a última vez que você fez uma comunhão com a sua célula? Comunhão. Tem muitos líderes que travam, às vezes precisam promover isso. Vamos passear, vamos subir no monte, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer um piquenique no parque. Como isso é bom, porque isso traz comunhão, isso traz segurança. Vamos continuar. 1 Coríntios, olha lá, 1 Coríntios capítulo 10, abre comigo. 1 Coríntios 10, 16. Aleluia. Diz assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. É óbvio, é claro, que não é só vir aqui na ceia, pegar um pão e um vinho, tomar, estou santificado. Claro que não é a parte física
é a parte espiritual. E quando a gente fala de Moisés, né, o pessoal lá dos israelitas que foram lá batizados em Moisés na nuvem e no mar, eles cobiçaram as coisas más e perderam a promessa. Tem muita gente que para de frutificar no corpo de Cristo, para de avançar, de florescer. Sabe por quê? Porque começou a cobiçar as coisas erradas. Tem outras prioridades no coração. Quem prioriza a igreja é porque priorizou Cristo. Eu vou repetir essa. Quem priorizou a igreja é porque priorizou Cristo. Cuidado, porque o mundo hoje está massivamente contra a igreja. Tem vários sofismas e vários pensamentos naturais de diabólica sabedoria para deixar você fraco, para deixar você longe da igreja, para deixar você sem discernir a igreja, para você desprezar os relacionamentos, para você desprezar a comunhão no corpo. Cuidado, porque isso está aos montes, Instagram, TikTok, está todo mundo falando tanta coisa, até pessoas de igreja falando mal de igreja. Como pode isso? Tipo assim, a igreja dos outros é ruim, a minha que é boa, porque faz isso, isso, isso. Irmão, o corpo de Cristo é de Cristo. Não se fala mal do corpo de Cristo. Nunca. Never. Porque é o corpo de Cristo. Não toca no corpo de Cristo. Quem resolve é Cristo, não é você. Não julgue ninguém da igreja. Não julgue a igreja. Não julgue o corpo de Cristo. Não julgue seus irmãos. Isso é bíblico, está na Bíblia. A igreja é um lugar santo. A igreja é um lugar sacro. A igreja é o lugar em que Deus plantou você. A igreja é o lugar onde você vai florescer. A igreja é o lugar onde você vai crescer, ser curado, transformado, visionário. É onde você vai atingir as coisas que Deus colocou para você. É onde você vai receber as coisas que Deus preparou para você. É na igreja, é no corpo de Cristo, não fora do corpo de Cristo. Essa ilusão ou essa mentira de que eu posso viver com Cristo sem viver no corpo de Cristo é mentira. Ninguém consegue conectar só com a cabeça sem o corpo, não dá. A não ser que você seja a cabeça. Você é o cabeça? Não. Que eu saiba, você não é Jesus. Então você precisa do corpo. Estamos ligados a Cristo através do corpo. Guarda isso. Isso é um princípio fantástico e salva muita coisa, salva muita gente. A igreja é o corpo de Cristo. Discirna o corpo de Cristo. Amém? Antes de encerrar, eu quero falar sobre um princípio profético para esse tempo. Eu falei primeiro sobre a nossa sinceridade em caminhar com Deus, em caminhar na igreja, nos relacionamentos, confessando nossa vida, confessando nossos pecados, agindo em comunhão. Vamos lá. Eu quero falar sobre o que nós ouvimos nas primícias, uma coisa bem rápida, que marcou meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Nós ouvimos, a partir desse ponto que eu falei, de que nós temos que valorizar a igreja, Jesus está falando, desde falando no passado das primícias, bateu forte, para correr para a presença de Deus. Amém? Estava aqui nas primícias? Você não estava? Ouve as palavras, você pode ouvir durante os meses, vai ouvindo e reouvindo. Peço que os líderes também possam passar os trechos e meditar sobre esses trechos nas células. Vamos lá. Tempo de correr para a presença de Deus. É isso que Deus tem falado. E nós temos comunhão com o corpo. Ora, se isso Deus está falando, por que Ele quer fazer isso? Eu penso duas coisas. Primeiro, Ele quer alinhar nosso coração. Porque nesses últimos anos, muitas pessoas ficaram apáticas, frias, obstinadas, embaraçadas com coisas do mundo, com outras prioridades. E acabaram por desprezar a igreja, desprezar as coisas da igreja, acabaram por desprezar o relacionamento, desprezar a comunhão. Eu penso que correr para a presença de Deus vai alinhar a pessoa, vai alinhar o coração. Que eu falei, às vezes a pessoa reclama da igreja, reclama dos relacionamentos, está pecando. Do trabalho, de servir. Quando um líder de célula fala assim, nossa, eu não queria mais ser líder de célula, eu não aguento isso aqui é um fardo. Se a pessoa pensa isso, ela está em pecado. Que foi Deus que plantou ela lá. Ela ficou olhando para outra coisa. Ela cobiçou as coisas más e nem percebeu. Mas vamos lá. Quando uma pessoa não olha para Deus, ela olha para outra coisa. Isso chama-se cobiça. Fala assim para o seu vizinho, quando você não olha para o Senhor, você está em cobiça. Cuidado. Cuidado. A Bíblia fala em muitos textos, não dá tempo hoje,
para nós fugirmos da cobiça. Porque a cobiça é boa aos nossos olhos naturais, mas aquilo arranca a vida da gente e traz morte. Então a primeira coisa é corra para a presença de Deus, que Ele vai alinhar nosso coração. E isso acontece num único dia. Numa única oração você vai sair de lá tudo resolvido? Não, gente, isso é um processo. Você começa a buscar a presença de Deus, aquilo vai um processo que você vai sendo limpo. Deus vai falando com você, Deus vai abrindo seus olhos, Deus vai te limpando. Isso é um processo, não é um evento. Então corra para a presença de Deus. Estou só repetindo o que a gente ouviu todos esses dias. Segunda coisa, é um tempo de preparo para receber as promessas. Tem muitas promessas de Deus. Mauro ministrou isso no final do ano, muito forte, de lembrarmos as promessas que Deus nos deu, porque é um tempo de cumprimento das promessas. Ora, esse tempo de cumprimento das promessas tem que ser como? Eu tenho que receber as promessas. Como é que isso acontece? 1 Reis 18, abre comigo rapidinho, vamos terminar aqui, esse último texto. Primeira Reis 18. Eu quero só pegar aqui essa história de Elias e aplicar nos dias de hoje, que isso é muito profético para esse tempo. Vamos lá, 18:1. Diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então Deus vem no verso 1 falar: Elias, vai lá falar com Acabe, porque eu vou dar chuva sobre a terra. E você conhece a história. Elias vai falar com Acabe, aí ele chama os profetas. Qual que é o engano que muitas pessoas têm? Não, Deus prometeu, Ele vai fazer. Amém? Só isso? Não é só isso. Ele prometeu, Ele vai fazer, mas eu tenho que estar pronto para receber. Vamos ver Elias. Elias recebeu aqui no verso 1 a palavra do Senhor: vai, fala com Acabe que eu vou dar chuva sobre a terra. Aí você conhece a história. Ele foi lá no Monte Carmelo, os profetas de Baal ficaram perdendo tempo, não aconteceu nada. Ele vai, ele restaura o altar, ele taca água no altar e ele recebe fogo do céu. Amém? Uma coisa estrondosa, não é isso? Deus recebeu a oferta de água que ele tinha dado. Estava sem chuva, fazia 3 anos e meio que não chovia, era uma seca lascada. E ele vai e semeia água, e a água e o fogo desce. E ele fala, assim que o fogo desce, e ele fala para Acabe: se prepara que vai chover, certo? O que Elias faz depois disso que caiu o fogo do céu? Vai para casa descansar, não é isso? Deus prometeu que vai chover. Ele foi para casa? Não. Verso 41, vamos lá. Verso 41. Diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Claro que não tinha chovido ainda, ele estava profeticamente falando isso. 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Olha que interessante, Elias recebeu a palavra, a promessa: vou dar chuva. Só que ele não fica parado sem fazer nada, ele vai obedecendo a Deus. Deus, o que precisa fazer? Ele foi guiado pelo Espírito para que a chuva chegasse. A mesma coisa nós temos que fazer nesse tempo. Meu irmão e minha irmã, corra para a presença de Deus, fique atento ao Espírito Santo, fique sensível à direção do Espírito Santo, para que você receba as promessas que Deus prometeu na sua vida. Não acha assim: Deus prometeu, não preciso fazer nada. Não, meu irmão, corre, ora, se precisar, ajoelha, se precisar, jejua. Como está escrito aqui, Elias foi e não terminou o trabalho até que a chuva veio. Ou seja, não pare até que a promessa se cumpra, porque pode ser que para você receber a promessa, você precisa mudar alguma coisa. Deus não deita vinho novo em odres velhos. É bom receber promessa, não é? Mas existe um processo para você ser transformado
e ficar pronto para receber a promessa. Senão você quebra. Amém, gente?